Tá friozinho, mas tá bom, né? Glória a Deus. Irmãos, essa vigília aqui é um propósito de Deus, você crê nisso? E esse clima é um desafio desse propósito. Todo propósito tem um preço. E aprove a Deus conceder a nós esse momento. Eu estava falando esses dias, falei, não tem uma vigília para nós irmos agora. Aí o Gabriel mandou, falei, aí ó, fechou, é de Deus. Então, queridos, quem viu o anúncio do pastor Denis, ele citando o profeta Abacuque, quando ele citou o profeta Abacuque no capítulo 3, a oração do profeta sobre Sigionote, que é um clamor, uma oração alta com lágrimas, porque ele tinha visto uma situação. Ele falou: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira, tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Queridos, o ministério do profeta Abacuque veio no momento que o rei Joaquim estava reinando, mas na mentalidade dele só tinha uma direção. Ele estava preocupado com ele estava preocupado em outras coisas materiais, e esqueceu Deus totalmente. E quando você lê os 3 capítulos do profeta Abacuque, é só 2 perguntas o profeta faz para Deus. É uma conversa, ele pergunta para Deus, ele faz uma pergunta e Deus responde. No capítulo 1, diz assim: até quando clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão fazes ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. O litígio, querido, aqui era a disputa de interesse. E esse litígio nós vemos hoje, infelizmente, é uma marca que Jesus deixou, um relógio para nós estarmos atentos para isso. Nós temos 2 relógios que nós precisamos observar. Um é Israel. Um relógio é Israel, que é a vinda do anticristo. E tudo que você está vendo aí no comportamento financeiro, no comportamento mundial, a unificação de Israel reconhecendo ali os povos, fazendo aliança de paz, tudo isso faz parte do anticristo, a chegada do anticristo. Quando você lê Tessalonicenses, você entende. Mas Jesus deixou um relógio para nós, que é a igreja. Ele diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos. E aqui que está o relógio da igreja, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo que foi lido. Eu gostaria que você abrisse aí, se você puder. Aleluias. O versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa virtude é dínamos, é power, é explosão, é dinamite mesmo, é uma máquina que gera energia. A virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, assim como o profeta Abacuque viu uma situação, porque ele estava ligado, e Deus falou assim: você escreve toda essa visão que eu estou te mostrando, coloca numa placa bem grande, para que todos
os que passam correndo possam ler. Deus mandou fazer assim: faça um outdoor e coloca que algo novo está para acontecer. Eu vou entrar com uma provisão, com uma providência, eu vou agir. Joaquim, querido, ele não ficou percebido. Sabe o que ele perdeu? Ele perdeu os seus melhores. Os jovens mais intelectual dentro da província dele foi tudo levado ao cativeiro. Daniel agora é levado, porque Nabucodonosor agora, a Babilônia estava sob o poder dos caldeus e leva embora. Todo mundo pagou por isso. A nação pagou, chorou. O Salmo 137 diz que eles estavam na beira do rio e os seus instrumentos de pendurado nas árvores de salgueiro, e chegavam os rebeldes que tinham levado eles cativos. Falava: toca uma música para nós, toca uma canção, porque eles sabiam que o louvor que eles tocavam, tocava o coração de Deus, e quando tocava o coração de Deus, alegrava o ímpio, assim como Davi fazia quando tocava a harpa para Saul ouvir. Eles falavam: toca. Eles diziam: nós não podemos tocar em terras estranhas, porque só havia um lugar. Agora o próprio Jesus aqui, querido, depois de ter vencido, depois de ter sido oferecido como sacrifício puro, santo, agradável a Deus, o cordeiro, depois dele ter dito: está consumado, passou 50 dias aparecendo, e de repente agora é a ascensão dele aos céus. E os discípulos estavam falando assim, fizeram uma pergunta para ele no versículo 6. Perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? O que ele estava falando? Nós vamos viver agora um tempo de equilíbrio, de conquista, sem sofrer, sem ser escravo, porque nesse período agora os romanos é que governavam sobre eles, eram os romanos que ditavam a ordem agora. Jesus disse para eles: sobre tempos e estações não interessa, vocês não têm como, só pertence ao Pai. O Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas Jesus pega e libera uma palavra que é para a igreja, e é aqui que nós temos que prestar muita atenção. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O poder aqui, querido, é a manifestação inteligente de Deus para a sua igreja. É a manifestação inteligente de Deus na vida do homem, da mulher, do jovem. Chorei cantar alabaço. Poder e autoridade é os dois braços de Deus. Muitos têm poder, mas não têm autoridade. Muitos têm autoridade porque galgou, mas não têm poder. Quando eu era menino, não sei quantos lembram disso, não sei se eu sou o mais de idade daqui, mas meu pai me deu uma bicicleta, uma Monarch barra circular, e como nós saíamos de madrugada, a minha bicicleta tinha uma lanterna na frente, mas ela não era movida a pilha, ela era movida a dínamo, era um dínamo. E é esse mesmo nome aqui que ele tinha, chamava dínamo. Quando você ia na bicicletaria: eu quero um dínamo. E quando eu li isso aqui, querida, a primeira vez, eu me encantei, porque o dínamo daquela bicicleta era o seguinte, pastor Denis: eu montava nela e eu andava uns trilhos na beira da lagoa até chegar no centro da cidade. Eu sou nascido aqui em Três Lagoas. E aí, queridos, quanto mais eu pedalava, mais ele clareava. Quanto mais o dínamo rodava no pneu da bicicleta, mais eu clareava.
mas clareava a estrada. Mas eu quero dizer, quando você ligava o dínamo, pesava um pouco a bicicleta. Então quando a gente estava meio relaxado, a gente ia meio no vácuo da luz, do trilho, do clarão da lua, e não ligava o dínamo. Você está entendendo o mistério? Esse dínamo hoje é espiritual. Jesus, quando ele disse aqui, mas recebereis. Quando que eu recebi? O dínamo eu recebo uma vez, querido. Eu só recebo uma vez. Paulo, em Efésios capítulo 1, o versículo 7, ele diz uma coisa, e nós precisamos estar atentos para isso aqui. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vai ser bom. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Para ele chegar nesse texto aqui, para ele chegar nesse versículo, falar sobre redenção e remissão, ele diz, no versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você vai entender onde que está o dínamo. Não onde que era essa região. Em Efésios mesmo diz que Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses fala que Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses fala que Deus é o cabeça do universo. Se Jesus é o cabeça da igreja, Deus é o cabeça do universo, porque Ele criou tudo, mantém tudo em santo e perfeito amor, e nós somos parte do corpo. Nós estamos no corpo. Se nós estamos no corpo, nós estamos diante do trono. Se eu estou diante do trono, eu tenho que olhar para o trono. E quando eu estou olhando para o trono, o dínamo está sendo gerado, eu estou sendo fortalecido, eu estou sendo renovado. Deus está trazendo revelação, Deus está me fortalecendo, mesmo nas lutas, nas angústias, nas tribulações. Está sendo algo movido muito forte dentro de mim. Daí eu não vou precisar de bajulação, porque Deus revela ali em Joel que Deus está levantando para esse tempo. Ele quer um exército de crente avivado, não de crente mimado, de crente que vai cavar fundo para buscar o poder, que vai pagar preço para ser renovado, para ministrar, para adorar o Senhor. Queridos, quando eu estou olhando para o trono, preste bem atenção, eu estou sendo cheio de Deus. Olhareis para Ele e sereis iluminados, e o seu rosto jamais sofrerá vexame. É profético, o salmista que diz: olha para Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão densas trevas você está. Porque os olhos é a lâmpada do corpo. Para onde que eu tenho que olhar? Para Deus. Preste bem atenção. Deus é extremamente, Ele é fonte de inteligência. Por isso que eu disse que o poder, aqui que nós lemos em Atos, o poder é a manifestação inteligente de Deus na vida do homem. Porque você pode estar num grupo bem forte,
no meio de pessoas cheias. Mas se você não está cheio, você só vai se passar por cheio na presença dos outros, mas na presença de Deus não tem como. Daí sabe o que vai acontecer? Olha para os seus frutos. Nós temos que fazer uma introspecção. Introspecção é olhar para dentro de si e ver: Senhor, por que eu não estou produzindo? Tem gente que não sai do deserto, querido, porque não olha para Deus, olha para a circunstância, e aí se torna infiel, desleal ao seu pastor, ao seu cônjuge, aos seus amigos, aos seus irmãos, aos seus funcionários, ao seu patrão. E nós não podemos. A igreja está aqui para servir. Hoje nós estamos chegando numa época de eleição. Permita eu falar isso aqui, mas vamos olhar pela parte. Nós temos algumas igrejas. O pastor falou que eu vim de Mato Grosso, mas eu vim de Rondônia, de Ariquemes. Nós temos igreja lá em Mato Grosso. Tem 4 igrejas lá que nós, sobre os nossos cuidados em Rondônia. Preste bem atenção. E os nossos pastores todos são orientados. Vocês não devem pegar dinheiro de político. Vocês não devem comprometer voto de vocês e nem da igreja para político. Vocês não podem fazer isso. O líder olha para o político e olha uma oportunidade de ganhar alguns. E aí sabe o que acontece? O dínamo dele está parado, não está gerando força, porque quando o dínamo dele está movimentando, ele está olhando para Deus, ele gera autoridade. A autoridade, você rasga o céu e a providência de Deus vem. Como veio para Elias, ele surgiu de repente e liberou uma palavra para Acabe. Ele disse: segundo a minha palavra, não vai haver chuva nesses 3 anos. E não houve circunstância. Deus pegou e falou: vai para tal lugar, vai lá para o ribeiro de Querite, lá eu vou te sustentar. Querite, querido, Querite quer dizer cortado na medida certa. E ali ele ficou sustentado por corvo, foi bebendo água do Querite até que secou. Aí Deus fala para ele: agora você vai para a casa de uma viúva que eu vou te sustentar. Eu já ordenei ela que ela vai te sustentar. De repente ele está pensando que vai para a casa de uma viúva rica, abastada. Chega lá pobre, só estava com um bocadinho de farinha e 2 cavacos para fazer fogo e assar o pão. Ele pega e diz: traz um pouco d'água para mim. Ela foi buscar e traz um pedaço de pão também. Ela disse: então como vive seu Deus, eu peguei esses 2 cavacos, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Ele disse: faça primeiro para mim. Meu Deus. Se hoje qualquer um de nós visse um profeta falando isso para uma mulher viúva nessa situação, ia falar que ela é charlatão, aproveitador. Daí ele disse: faça primeiro para mim. Mas Deus não tinha ordenado ela. Ela trouxe para ele. E quando ela trouxe para ele, ele comeu, nunca faltou, querido. Sabe por quê? Ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava olhando para Deus, não estava olhando para o político Acabe. Hoje nós vemos muitos pastores, infelizmente, muitos ministérios sofrendo, porque está olhando para qual político. Eu tenho um pastor amigo que ele perdeu a igreja dele porque ele só olhava para político e falava: rapaz, não precisa disso. Ele falou: não, mas agora é a hora de eu ganhar um dinheiro. Ele citava até um versículo bíblico. Irmãos,
Nós precisamos saber de uma coisa: nós temos que olhar para o Senhor. Dínamo, esse dínamo só vai entrar em funcionamento mesmo em meio à crise, na presença do Senhor. Porque, querido, esse dínamo, quando começa a gerar, ele começa a gerar uma força, sabe? E aí, querido, sabe o que você vai ter que fazer? Aprender a administrar situações, aprender a administrar multidões, aprender a administrar temperamento, aprender a administrar crise, mas sem tirar o foco de Deus. Eu tenho uma preocupação muito grande comigo. Falo, Deus, misericórdia, como o profeta Abacuque disse. Jesus, Mateus 7, 22, você conhece muito bem: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Naqueles dias, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu falei em línguas. E Jesus disse assim: eu lhes direi explicitamente, quer dizer, bem aberto: não vos conheço, apartai-vos de mim. Sabe por quê? Sabe por que isso? Tinha poder, mas não tinha autoridade. Poder e autoridade tem que estar junto. O poder muitos podem buscar e ter, mas tem que ter o testemunho da autoridade. Essa autoridade vem do céu, a convalidação do seu dom, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Querido, é tempo de nós estarmos buscando. Com essa pandemia, muitos crentes entrou na pandemia, muitos crentes estão de quarentena. Eu louvo a Deus pela vida de todos nós que aqui estamos, aqui da iniciativa do pastor Denis de fazer esse vigília. E aqui nós estamos para adorar, buscar o Senhor nesse desafio desse vento. E a minha oração é que Deus ative o dínamo que está de você, que está dentro de nós. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Talvez você é um líder que estava negociando os votos da sua igreja, ou estava negociando o seu voto com algum político. Não faça isso não, meu irmão. Não faça isso não. Isso traz uma maldição miserável. Não faça isso. Não venda as suas ovelhas, porque as suas ovelhas têm dono, e o dono dela é Jesus. Não comprometa nem o seu voto, nem o voto da tua igreja. Ore para Deus, para você votar na pessoa que Deus tem um propósito. Tem muitos homens e mulheres de Deus que estão aí correndo pela cadeira, querido, na Câmara, está correndo pela cadeira na Prefeitura, e vai ser levantado por Deus. Oh, quisera Deus que aqui em Califórnia também fosse governado por ungidos de Deus, que quando o povo daqui acordasse de manhã, o seu administrador municipal já tinha orado por você, ministrando a bênção sobre a sua vida. Quero orar por você. Senhor, perdoa o pecado da tua igreja, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando nós negligenciamos, quando devemos olhar para o Senhor. Quando a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar do Senhor, e aquele que se aproxima do Senhor crê que o Senhor existe e que é galardoador daquele que os busca. E quantas vezes nós deixamos o Senhor, nós deixamos de olhar para o Senhor, e olhamos nas possibilidades de ter lucro fácil. Senhor Todo-Poderoso, de fazer manobras, tenha misericórdia, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor Todo-Poderoso, quando olhamos, ó Deus, para onde não devemos olhar. Perdoa quando o nosso olhar, Senhor Todo-Poderoso, busca aquilo que não te agrada. Tenha misericórdia.
Tenha misericórdia de nós, perdoa o pecado da tua igreja. Perdoa os nossos pecados quando negligenciamos os dízimos, quando negligenciamos as ofertas, quando negligenciamos as primícias, quando negligenciamos, ó Deus, as redízimas. Quanta deslealdade da nossa parte, quanta infidelidade da nossa parte. Estamos aqui nesta noite, Senhor, pedindo perdão por nossas vidas, pela tua igreja, Pai, pelos adultérios, pela prostituição, perdoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso. E depois nós queremos que vidas venham se converter, Senhor Todo-Poderoso, com o nosso testemunho, com nós, Senhor, perto deles. Tenha misericórdia de nossas vidas, nos perdoa, Pai. Que esse dínamo, Pai, venha gerar nesta noite, ele venha começar a se movimentar, chorei cantar, a começar em mim, Senhor, e venha me incendiar a cada momento, a cada vida que aqui estamos. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos pagando um preço para recebermos do Senhor. E eu oro, Pai, pedindo a tua bênção, o revestimento sobre nossas vidas. Eu peço, Pai, o despertamento sobre a vida do teu povo, sobre a minha vida, a cada dia, para louvor da tua glória, Pai. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Aplauda os céus bem forte. Guarde esta palavra no seu coração. Muitas vezes, nesse tempo, homens aproveitam oportunidades. E eu aprendi